Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem a ver com as escolhas dos melhores de todos os tempos, dos maiores de todos os tempos, para a sua respectiva área do esporte. Nós temos diferentes pontos de vista. É natural que, por mais que você tenha nomes consolidados, né, digamos, ah, Pelé no futebol é um nome praticamente, não chega nem a ser unânime, não dá para dizer isso, mas ele é da esmagadora maioria absoluta, entende o Pelé como o maior de todos os tempos. Porém, mesmo nessa escolha que é da maioria absoluta, você pode ver variações, oscilações nesses critérios, ou excessividade a partir de um critério. Ah, não, porque ele ganhou 3 Copas do Mundo, é o único a ganhar 3 Copas do Mundo, e fez mais de 1.200 gols. Já falamos muito sobre isso, a questão dos gols oficiais ou não, se somar os gols não oficiais, outros jogadores fizeram mais gols do que ele também, e você tem um nome como Gerd Müller, por exemplo, que é campeão da Eurocopa de 72 e da Copa de 74, artilheiro da Copa de 70, bola de ouro de 70 por consequência, somou mais gols em menos jogos do que o Pelé em Copas do Mundo e por aí vai. Então, um jogador objetivamente tricampeão da Champions e por aí vai. Então é difícil, raro, quase nenhum jogador conseguiu ganhar coletivamente tanto e fazer tantos gols quanto o Pelé. O Gerd Müller talvez seja o único que confronte isso, de fato. Então, o que eu saliento nesse caso é que, além de você contextualizar se os gols são oficiais ou não, além de você contextualizar se essas 3 Copas do Mundo, lembrando que em 62 o Pelé participa do primeiro jogo e no segundo já sai lesionado, né, que é uma Copa majoritariamente vencida pelo Garrincha, com seu domínio técnico, e pelo Amarildo fazendo gols importantíssimos. Então, além dessa questão específica, eu chamo a atenção para que o fato de o Pelé ser o maior de todos os tempos, o melhor de todos os tempos no futebol, não se deve a um critério, né? E sim a um conjunto muito grande de fatores. Mas eu vou tentar expor aqui o principal fator que, na minha visão, coloca o Pelé como o maior de todos os tempos e vai colocar cada um dos que eu entendo nas suas respectivas áreas como o maior de todos os tempos. Não transpondo tanto para a ideia da figura pública, do tamanho histórico, da influência, da importância, que aí vai mudar um pouquinho, né? Por exemplo, no basquete, o Michael Jordan, e na Fórmula 1, Ayrton Senna são essas figuras, são esses ícones, são os que representaram a ruptura de eras, que elevaram a popularidade do esporte, que, enfim, uma série de fatores, influência, relevância cultural, etc. O Michael Jordan no basquete e o Ayrton Senna na Fórmula 1 certamente são essas duas figuras. E o Pelé também é essa figura no futebol, e no tênis essa figura é a do Roger Federer. Mas, quando eu analiso mais dentro do esporte, apenas nas suas capacidades, na soma de habilidades, no domínio imposto na sua época, na versatilidade, no ser completo, eu colocaria o Fangio na Fórmula 1 e o Wilt Chamberlain no basquete. Já falei sobre isso em outros vídeos também, especificamente sobre cada um deles, portanto, fica a dica se você quiser aprofundar em cada um deles. E no tênis e no futebol, ainda entendo que são os dois realmente os melhores de todos os tempos. Então, eu vou tentar colocar para vocês, não especificamente sobre cada um desses quatro, mas aquilo que eu entendo como os principais, ou a principal forma de você analisar a carreira de um jogador, de um atleta, em uma forma geral, para entendê-lo como o maior, principal nome de todos os tempos dentro da sua modalidade. Então, de cara, nós teríamos duas visões, ou três, vamos colocar assim, 3 visões que seriam para quando você vai analisar o melhor, o maior daquela respectiva área. Você pode analisar a ideia de longevidade, de por quanto tempo um jogador conseguiu
atuar em alto nível, por quanto tempo ele ficou lá, e você entender que o mais tempo necessariamente significa ser esse melhor. Você pode fazer aí recortes, e nesses recortes é que tem algumas divergências também. Tem aqueles que vão querer que esse recorte seja bastante amplo, que tenha uma amplitude, então você pega um período X e compara dos maiores. Esse recorte pode ser um pouco menor, ou esse recorte pode ser muito específico. Então aqui vai entrar a ideia de auge, durabilidade, longevidade, como eu já falei, o que o auge representa, ou seria o pico de performance. Então, deve ser analisado um período curto, um período médio, um período longo ou ao todo da carreira, né? Eu vou dar a minha visão ao final para vocês, mas vamos expor então alguns desses prós e contras, né? Ou quem defende tais jogadores, o que vai analisar. Comecemos pela ideia de longevidade, no sentido de permanecer por muito tempo atuando bem, não necessariamente como principal, mas atuando em um bom nível. A partir de Cristiano Ronaldo e Messi, e também dos tenistas, mas falando aí de uma forma mais popular, Cristiano Ronaldo e Messi subverteram a ideia da idade, né? Em que um jogador de futebol vai atingir seu auge e vai iniciar sua curva. Então, o Messi agora está com 34 anos, o Cristiano Ronaldo já está com 36, ele é de fevereiro, o Messi é de junho, então tem um pouquinho de meses de diferença, além de 2 anos distintos. Então, usemos o Cristiano Ronaldo mais especificamente para esse caso. Tem sido colocado como um dos fatores a favor dele, para o maior de todos os tempos do futebol, o fato de ele, já com 36 anos, seguir atuando em ótimo nível, disputando artilharias, levando suas equipes os mais altos patamares que elas consigam, né? É verdade, como já disse também, que na Juventus e com a seleção de Portugal ultimamente não conseguiu tanto quanto já provou conseguir e quanto já o fez muitas vezes. Mas ainda assim, onde ele está levando e o que ele está performando individualmente chama muita atenção. Aí você vai tentar recobrar jogadores que com 35, 36 anos tenham atingido o nível dele, que é de ser um dos melhores do mundo, que é estar sempre entre os artilheiros das principais competições. E você vai achar quase ninguém, né? Você vai ter que remontar ali para o Di Stefano e o Puskás, que atuaram, foram mais longe, né? Principalmente o Di Stefano, né? Que com seus quase 30 anos, quase 40 anos, ainda atuava bem, né, pelo Real Madrid, daí foi para o Espanhol, né, teve uma oportunidade de atuar na Copa de 62 com 36 anos, mas acabou lesionando ali. Então, ainda era visto como um dos principais jogadores do mundo, muito embora já não fosse o principal. E o Puskás, na mesma medida. Puskás até a gente pode considerar que ele foi um pouquinho mais longe do que o Di Stefano nesse sentido, porque em 66 o Real Madrid é campeão da Champions League, o Puskás já tinha 39 anos, né? Mas ainda assim nós vamos estar pensando na atuação em bom nível, não vamos estar colocando no primeiro nível. O máximo que daria para nós remontarmos lá do passado seria um nome que não é evocado entre os melhores de todos os tempos, que é o de Stanley Matthews, o inglês. Ele é o primeiro vencedor da Bola de Ouro, em 1956, e ele já estava com 40 anos. Mas o que fazia de tão diferenciado, né, digamos assim, à época, Stanley Matthews? Ele, além de ser referência no drible, né, ele era considerado o maior driblador da Europa e talvez a maior referência até o Garrincha, né, e alguns colocariam o George Best ali como esses grandes dribladores da história do futebol naquela época, né, do período de ouro do futebol, nos anos 50, 60 ali, né? Mas o Stanley Matthews também já tinha uma visão muito diferenciada no que tange a parte física. Ele era vegetariano,
ele era um abstêmio, enfim. Então ele já tinha uma série de pensamentos que hoje o Cristiano Ronaldo potencializou. E com as evoluções da medicina, tanto no diagnóstico, quanto no prognóstico, quanto no tratamento, né? A medicina evoluiu em todas essas áreas. Então, no prognóstico, o Cristiano Ronaldo já consegue evitar lesões, já consegue maximizar sua performance, muito mais do que o beber água e não beber Coca-Cola. O Cristiano é um homem que tem uma alimentação, que tem um controle rotineiro de exercícios e que também é usado, às vezes, contra ele, no sentido da comparação com o Messi, que fala-se muito que o Messi é talento natural, o Cristiano Ronaldo é trabalho, né? Então é impossível, vou repetir mais uma vez, é impossível você atingir o nível do Messi apenas sendo talentoso, não sendo extremamente esforçado, não também se regrando, não também buscando formas de melhorar. E é impossível você atingir o nível do Cristiano Ronaldo se você apenas é um cara esforçado, se você tem uma obsessão por ser o melhor do mundo, se você não tiver uma grande carga de talento. Então, de fato, o talento é mais vistoso no Messi do que no Cristiano, e o Cristiano conseguiu, através do seu trabalho, do seu esforço, talvez até ser mais vistoso do que a parte futebolística específica dele. Então, muitos dizem o seguinte, que o Messi é o melhor jogador e o Cristiano Ronaldo é o melhor atleta do futebol. Então, quando você analisa isso dessa forma, dizendo que há mais peso aqui ou ali, é uma coisa. Agora, eu sou totalmente contrário à ideia, e já vi muitos jogadores famosos falarem que Cristiano Ronaldo é trabalho, Messi é talento. Então, isso não é bem a realidade, é distante da realidade, inclusive. O Pelé fez muito isso também na sua época. Ele era igualmente abstêmio, ele já tinha muitos pensamentos na parte física. Tostão deu uma declaração esses dias dizendo o seguinte, umas semanas atrás, dizendo que o Messi é de fato o maior jogador pós-Pelé, né? Superior ao Maradona, e ele explicou por que ele entende o Messi superior ao Maradona, e que ele é do mesmo nível do Pelé. Porém, o Pelé tem a parte física melhor ainda do que o Messi. Ele não apenas no físico específico analisado, mas o quanto o físico dava vantagem, inclusive no jogo para o Pelé. Então ele coloca o Pelé acima do Messi, principalmente, não somente, mas no corte ali é pelo físico que vai diferenciar ainda mais o Pelé do Messi. Então é muito contado, né? O tempo em que o Pelé conseguia fazer 100 metros, atingiu 100 metros, né? A altura que ele pulava, fala-se muito do Cristiano Ronaldo, mas a impulsão do Pelé era assombrosa, comparável, se não até mesmo maior, proporcionando as épocas. Então, a visão periférica dele, enfim, né? São vários os fatores que colocam o Pelé fisicamente também no mesmo nível desses jogadores atuais e que o diferenciaram muito à sua época, quando tinha, por exemplo, o Gerson, que era um gênio, mas que era fumante inveterado. Você teve outros tantos N atletas, N jogadores grandiosos do Brasil, para falar apenas especificamente, que eram tudo menos atletas, né? Romário, Sócrates são os dois dos grandes exemplos evocados aí por nós. Então, a longevidade ela deve ser entendida como um fator muito importante, mas que para nós elencarmos alguém como o maior de todos os tempos, não é apenas se ele jogou até X anos, e sim quanto tempo ele conseguiu manter a atuação em alto nível, né? Para finalizar, o Zé Roberto é um exemplo de jogador que atuou até os seus 40 e poucos anos. O Rivaldo também, dois distintos, né? O Zé Roberto, um que cuidou muito do físico, tinha muito talento, mas cuidou muito do físico e conseguiu atuar muito bem até os 40 anos, né? E o Rivaldo também era outro, mas o Rivaldo jogava de uma forma em que ele se preservava demais, né? E de todo modo, nenhum dos dois, o Zé Roberto, no sentido de que nunca foi protagonista desse nível, e o Rivaldo, que precisou baixar o nível de competitividade para poder seguir atuando até essa idade. Então, nós não temos
salvo o Cristiano Ronaldo, nenhum jogador que após os seus 35 anos, o Messi ainda vai chegar lá, após os seus 35 anos, tenha atuado em primeiríssimo nível. Nós tivemos vários jogadores que atuaram muito bem, que atuaram bem, que continuaram atuando, mas nenhum no primeiro nível, a exemplo do Cristiano Ronaldo. No basquete, nós vamos ter também alguns casos interessantes. Primeira questão que vem quando trata-se de longevidade e melhores de todos os tempos é Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar se aposenta da NBA com 42 anos completos, atuando pelos Lakers. Mas podemos dizer que até os 37, 38, ele teve uma atuação preponderante. Já não era o principal jogador, acredito eu, e coloco aí para os colegas fãs de basquete, que o Kareem, já a partir da entrada do Magic Johnson no Lakers, deixa de ser o principal jogador do Lakers e muito mais da NBA. Ainda assim, lembremos que em 1985 ele foi escolhido MVP das finais, né? Ele foi, e é até hoje, o mais velho a ser MVP das finais. Na sequência vem o LeBron, no último ano, na última temporada, e empatados na sequência o Michael Jordan e o Wilt Chamberlain, Chamberlain em 72 e o Jordan em 98, os dois já com 35 anos completos, né? O Chamberlain vai ter alguns meses de diferença e o LeBron vai ter um pouquinho mais de meses, já virando para 36, mas o Kareem com 38. No entanto, é uma escolha que foi acertada, pelo que ele produziu ali, mas que tinha um Magic atuando num nível muito alto. Basta lembrar que ele teve de média naquelas finais 14 assistências de média e atingiu o triplo-duplo em vários jogos. Então, na forma de você comparar a atuação de Chamberlain, Jordan e LeBron com essas idades, eu diria que todos esses outros três foram mais preponderantes do que o Kareem foi, né? Não estou tirando nenhum mérito dele. E, de todo modo, você jogar até os 42 anos na NBA, a exemplo do que fizeram recentemente Dirk Nowitzki e Tim Duncan, também conseguindo altas performances. Kobe Bryant não chegou a jogar com 40 anos, né? Ele para com 38, mas todos esses três aí que eu menciono, Dirk, Tim Duncan e Kobe, performaram muito bem. O próprio Michael Jordan retornou, né, pelos Washington Wizards e performou muito bem. O Magic Johnson tem aquele retorno de 96, atuou em bom nível, mas nenhum deles, Kobe, Dirk, Duncan, Magic e Jordan, nessa fase, foram MVPs. O Kareem foi MVP da final, mas ele não era colocado no top 3 ou top 4 da NBA já naquela fase, né? Era uma fase dominada pelo Magic Johnson e Larry Bird, com o Jordan ascendendo, você ainda tendo o Isaiah Thomas, você tendo o próprio Julius Erving, que já estava também na descendente, mas continuava sendo muito vistoso, Moses Malone, Hakeem Olajuwon. Então, para falar de jogadores mais da mesma posição do Kareem, já tinha alguns pivôs que eram melhores do que ele naquele período. Então, de novo, dizer que o Kareem seja o melhor de todos os tempos, que atuou até tal época e que conquistou títulos, né? Ele conquista o título de 88, os Lakers são campeões, o Kareem já tinha 41 anos, né? Mas ele era reserva, ele tinha minutagem bem restrita. Ele seguia sendo eficiente porque ele é um dos maiores de todos os tempos. Mas não acho que esse deva ser o principal fator e que não o coloca acima nem de Jordan, nem de Bill Russell, nem de Wilt Chamberlain, nem do Magic Johnson, para ser bem específico, nem do LeBron James. Então, continuando, é muito difícil. Nós temos agora o Federer como um exemplo de um jogador que está quase beirando os 40 anos, que conseguiu, nos grandes lãs, Roland Garros e Wimbledon, atingir fases que não se imaginava ele atingisse, né? Porque ainda o tênis que ele joga tem uma qualidade tão excepcional que ainda consegue levá-lo a isso. Mas é vistoso, é visível, claro,
que ele não tem mais possibilidade, se algo revolucionário aconteça nos próximos meses, ele não tem mais possibilidade de vencer Grand Slams, nem Masters, eventualmente. Então, a gente tem que também entender que deve haver um limite para o jogador, então só o atuar até tal idade não pode ser o principal fator. E na Fórmula 1, nós vamos ter exemplos lá de trás, o Fangio, que começou na Fórmula 1 com 40 anos, mas ele já tinha uma carreira muito longeva anteriormente, né? Já nos anos 30 ele participa de várias corridas em Buenos Aires e nos anos 40 começam a ver os Grand Prix na Europa. Então era ainda uma época muito diferente na questão do preparo físico, na questão do carro, né? O motor era dianteiro, não havia nenhuma segurança, o manejo ali do volante, das marchas, era tudo muito diferente. Não para comparar com agora, mas já com a mudança dos anos 60, revolucionou muito, né, a forma de pilotagem. Então, a partir da virada dos anos 50 para 60, essa média de idade em alto nível de atuação cai muito. Então, desse período em diante, nós podemos citar o Michael Schumacher, que aos 37 anos estava correndo aqui no GP do Brasil de 2006, fez uma excelente temporada naquele ano, cometeu muitos erros, né, muito em reflexo já da sua idade, não conseguia mais ser dominante nos treinos, mas estava ali, acabou vice-campeão com 7 vitórias, uma performance exuberante contra um Fernando Alonso que estava no seu auge, né? Então, seria o maior exemplo de atleta que atuou com uma idade mais avançada, o Michael Schumacher. Mas o Lewis Hamilton já está chegando nisso também. O Lewis completou agora 36 anos, né? A diferença de dias de Hamilton e Schumacher é de 4 dias. 3 de janeiro Schumacher, 7 de janeiro Hamilton. Então, eles sempre vão ter a mesma idade, né? Na comparação às suas respectivas temporadas. Então, ano que vem, o Hamilton vai estar na mesma idade do Schumacher. O que vai, a meu ver, não é mais pró-Schumacher nessa questão da idade do que do Hamilton? A dificuldade das suas respectivas épocas. Eu já falei muito que a partir de 2013 para 14, essa mudança ali, eu entendo que a Fórmula 1 perdeu muito da sua essência, né, e das suas dificuldades por consequência. Então, o Hamilton tem enormes méritos, mas aos 37 anos ainda é um dos melhores. Claro que no comparativo com o Max Verstappen, que é muito mais novo, e outros jovens aí, isso vai colocar em perspectiva e vai pesar, só pode pesar a favor do Hamilton nesse comparativo. Mas eu colocaria o que atuou mais velho na melhor forma, o Michael Schumacher. Nós vamos ter casos de pilotos, por exemplo, o próprio Nigel Mansell, que retorna à Fórmula 1 em 94, né? Ele disputa alguns GPs no meio do ano e depois disputa o GP da Austrália. Acho que o Japão e a Austrália também, né? O GP da Austrália ele disputa lá no final do ano e vence, né? Marcando a pole, inclusive. Começa 95 pela Fórmula 1, mas acaba pela McLaren, mas acaba desistindo. Tivemos outros grandes casos, como, por exemplo, temos aí o Kimi Raikkonen ainda atuando, já com mais de 40 anos, o Alonso com mais de 40 anos. Então, são exemplos de pilotos que estão ainda entregando dentro daquilo que podem, daquilo que seus equipamentos permitem, continuam entregando um bom nível, mas não dá para colocarmos como exemplos de longevidade e usar isso a favor deles no comparativo histórico. Tivemos atletas, né? Nos anos 80 e 70 também, que atuaram já com idades avançadas, Graham Hill, Jack Brabham, que vence, né, o GP da Austrália. Não me lembro qual dos GPs de 70, acho que é México, talvez México. Vence, né, com 44 anos. Então, nós temos, sim, casos na Fórmula 1, no tênis, Rod Laver, né, como já falamos, em que continuaram atuando bem, já com idades avançadas, mas é um ou outro que a gente pode dizer que estava no primeiro nível com tais idades. E isso deve pesar a favor desses atletas, né? Sim, Cristiano Ronaldo, Schumacher, o
LeBron James, acho que seria o principal caso de atleta atuando em altíssimo nível, disputando MVP, sendo líder da sua equipe, sendo o principal jogador da sua equipe, com já 36 para 37 anos. Então, até esse ano aí, quando ele sofre uma lesão, ele vinha na MVP conversation. Né? Então, seria um aspecto para você analisar. LeBron, o Cristiano Ronaldo, Schumacher e o próprio Roger Federer, né? Embora o Djokovic já está com 34 anos e está no primeiríssimo nível, porque o Federer também estava com essa idade, embora ali com essa idade o Federer estava encarando o Djokovic e o Nadal em auges, né? Em auges físicos também. Então o Djokovic é um que pode, assim como o Hamilton, vir a elevar ainda mais essa ideia da longevidade e atuação em primeiro nível, né? Mas por enquanto nós teríamos que usar esses exemplos aí, o Federer, o Schumacher, o LeBron e o Cristiano Ronaldo no futebol. Mas eu não sou favorável a essa visão, como já deu para ser percebido, né? Foi perceptível ao longo dessa minha exposição. Mas também sou extremamente contrário àquela visão que pega recortes pequenos, o que seria hipoteticamente o auge de um atleta, uma temporada e meia, 2, até 3 temporadas, é muito usado, por exemplo, a favor do Ronaldinho Gaúcho. Aquele auge foi melhor do que o Pelé, ou foi o melhor da história naquele período. E esse período a que é referido é a transição dele, né, do PSG para o Barcelona até mais ou menos o final da temporada 2006, em que já na Copa do Mundo ele tem uma atuação bem apagada e na sequência isso só vai ser diminuído. O Barcelona perde a Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes. Então, em 2006, até o início de 2006, o Ronaldinho teve uma grande atuação. A partir disso, foi diminuindo cada vez mais e tendo apenas lampejos, brilharecos em partidas, nem mesmo em campeonatos inteiros. Então, muita gente fala, naquelas 2 temporadas do Barça, os 2 anos em que ele foi escolhido o melhor do mundo, né? Ou alguns que falam, por exemplo, do Ronaldo, né? Fenômeno, 96, 97, que era muito jovem, naquele período, né, do Ronaldo. Alguns vão falar do Rivaldo, num período também, num corte específico ali, a virada de século. O Zidane é um exemplo que vai ter a ver mais com a longevidade, mas que o melhor dele realmente ficou para o final. Só que a aposentadoria dele, no final da Copa de 2006, é aos 34 anos, né? Então, já o Cristiano Ronaldo e o Messi, o próprio Messi, estão numa idade, atuando num nível maior do que o Zidane atuava ali. O Zidane teve um tiro curto naquela Copa de 2006 muito especial, né? Mas os grandes períodos de atuação dele foram de 97 até 2003, mais ou menos, né? Então, se você for pegar recortes específicos e temporadas, aí a gente vai abrir muito o leque, e aí a discussão seria praticamente interminável, porque você teria que pesar algumas coisas a favor desse ou daquele atleta. Nessa temporada, eu acho que fulano foi o melhor que já apareceu. Eu fiz um vídeo recente, né, sobre a melhor temporada individual da história do tênis, comparando 2 temporadas específicas do Federer e do Djokovic para escolher qual que seja a melhor, mas tanto a do Federer quanto a do Djokovic vinham inseridas em períodos aí de 5 a 6 anos. E aí a gente já chega na minha visão, né? Eu entendo que 5 anos, pelo menos, deva ser o corte para analisar. Eu colocaria até 10 anos. Uma média de 7, 8 anos, um atleta atuando no primeiríssimo nível, no ápice, e antes e depois ele mantendo bons níveis, eu acho que deveria ser o comparativo. Então, a gente deve analisar toda uma carreira, mas a gente deve fazer um recorte para aquilo que seria toda a sua curva de aprendizado, né? Alguns são mais precoces, outros menos, mas a partir de uma idade X até um período que eu vou compreender por 7 a 8 anos, tá? Eu acho que deveria ser a comparação nesse sentido. O Pelé, e eu peço para vocês verem o vídeo quantas bola de ouro Pelé teria conquistado, eu falo que de 58, né, que é quando
o Brasil vence a Copa e ele chega no nível máximo do futebol até 65, então 7 temporadas, é que ele foi, de fato, protagonista total. Depois ele tem o seu Last Dance ali, 69, 70, ele se propõe a isso e retorna e tem uma grande atuação. Claro que na soma das carreiras e dos grandes momentos, a gente vai evocar a Copa de 70, mas ela não foi o período máximo do Pelé. Eu sempre me perguntei como teria sido a performance do Pelé em 62. Eu disse no início do vídeo que a gente deve não retirá-la da sua lista de conquistas, mas não colocar 3 Copas do Mundo como nessa comparação, porque a gente precisa contextualizar 62. Mas eu tenho a certeza plena de que ele jogando aquela Copa de 62 seria a maior atuação dele em todos os tempos. Inclusive o gol dele contra o México é o mais absurdo dele nas Copas, na minha visão. Muito embora você tenha só praticamente gols maravilhosos que ele fez, né? Mas o de 62 foi muito especial, esse contra o México. E o que ele fez naquele ano, naqueles 2 anos biênio do Santos ali, 62, 63, é soberbo, é fantástico. O que ele já vinha fazendo desde 58 até mais ou menos 65. Ele não foi o melhor em todas as temporadas, mas ele foi um dos melhores e lutando, né, hipoteticamente, contra jogadores do mais alto nível de todos os tempos. Então, Pelé de 58 a 65, o Federer de 2003 até 2010, né, com oscilações, todos esses vão ter oscilações nos seus jogos e vão ter momentos de retorno que vão justificar uma potencialização desses períodos, mas eu acho que para comparar o melhor de todos os tempos, a gente vai ter que trabalhar nos 7 a 8 anos. Então, Pelé de 58 a 65, Will Chamberlain de 59 a 67, o Federer de 2003 a 2010, 2011, o Romain Fangio no seu período de Fórmula 1, até um pouquinho antes da Fórmula 1, se formos comparar, mas a sua carreira na Fórmula 1. E o fato dele ser já muito mais velho, lembrando que ele competia contra vários pilotos mais novos também. Ele não competia apenas com categoria sênior. Ele enfrentou pilotos de 25, 22 anos, 26 anos ali. Então, isso também coloca uma perspectiva muito interessante sobre o que o Fangio conseguiu naquele período todo. Então, na minha visão, é isso. 7 a 8 anos, você recorta o melhor de cada melhor de todos os tempos. E aí você faz esse comparativo, quem foi o melhor ali. Citando um exemplo do meu amigo Vinícius, para chegar no encerramento, Vinícius que participou conosco aí, ele dá sempre o exemplo de Cerezo e Falcão, né? Cerezo e Falcão, o Cerezo atua lá até os seus 40 e pouquinhos anos, é um exemplo claro de longevidade e grande atuação, né? Colocando a todos os outros que eu mencionei no futebol. O Cerezo é o escolhido principal jogador no Mundial de Clubes de 93 do São Paulo, atuou muito bem na Itália nesse período inicial dos anos 90. Ao passo que o Falcão, já numa certa idade, não conseguiu performar no mesmo nível e acabou ficando bem abaixo nessa reta final, comparando a reta final do Cerezo. Mas quando a gente faz aquele recorte, respeitando o auge, respeitando o contexto, atuação, influência no jogo deles, é óbvio, né, que o Falcão foi um jogador consideravelmente superior ao Cerezo, né? Então, esse mesmo exemplo eu utilizo para todos os outros esportes. Eu vejo que essa atuação nesse recorte de 7 a 8 anos, ninguém no basquete, mesmo o Michael Jordan, no seu período de Chicago Bulls, colocando ali a partir da terceira temporada, né? Ele entra na temporada 84, 85, então a sua terceira temporada, 86, 87, até a sua despedida para o beisebol, que é o grande período de atuação dele, né? Enfim, todo fã de basquete vai concordar. Mesmo pegando aquele Michael Jordan lá, de 86, 87 até 92, 93, comparando com o Chamberlain de 59, 60 a 66, 67, o que o Chamberlain fez lá foi superior ao que o Jordan fez ali, né? No geral, somando as carreiras posteriores, com as mudanças de posicionamento do Chamberlain no basquete e até a influência da sua lesão,
os números vão se igualar, vão acabar sendo igualados. Então, o Chamberlain, com as mudanças e mais a lesão, e o Jordan retornando após o beisebol, mas ainda numa idade menor do que a do Chamberlain, e mantendo o seu tipo de jogo e a proposta de jogo do time com ele centrado, os números se igualam, de modo que fica bastante óbvio que a performance específica do Michael Jordan até 93 foi extraordinária, mas foi a segunda melhor de todos os tempos, comparando com a do Chamberlain de 59-60 a 66-67. Eu ainda pretendo fazer um vídeo futuramente específico dos dois, né, falando dos dois, de por que o Chamberlain está acima do Michael Jordan, na minha visão, mas basicamente, além do que eu já falei em outros vídeos, é esse aí, a questão desse recorte dos 8 anos, respeitando então, portanto, as influências que a ida para o beisebol tiveram no jogo do Michael Jordan e a influência que teria mais ainda quando ele jogou pelos Washington Wizards. Então, a gente recorta esses períodos posteriores, e do Chamberlain, a mudança de equipe, que vem com mudança de posição, ou pelo menos de, não de posição em quadra, mas do que se esperava, do que ele deveria fazer, segundo a proposta do time, a proposta do treinador, e principalmente a lesão, né? Então, você pegando o melhor Chamberlain versus o melhor Jordan, o melhor Chamberlain é superior. O melhor Pelé versus o melhor Messi, que vai ser de 2009-10 a 2015-16, né, o seu período máximo de atuação, ou 16-17, dá para colocar. 2008-9, né, que é a primeira Champions, então de 2008, a temporada 2008-2009, até a temporada 2015-16 do Messi. Do Cristiano Ronaldo, nós pegarmos, que vem um pouquinho mais tarde, né, o seu ápice, mas se nós pegarmos, por exemplo, então o Cristiano de 2010-11 a 2017-18, Messi de 2008-9 a 15-16 e o Pelé de 58 a 65 vai dar Pelé nesse comparativo. No tênis já me referi, e na Fórmula 1 o Fangio também. Então, na minha visão, para nós decretarmos o melhor de todos os tempos numa respectiva modalidade, nós devemos pegar o que seria o ápice da sua curva, não necessariamente o seu melhor ano, mas um recorte um pouco antes e um pouco depois, que vai compreender aí 7 a 8 anos, e cotejar o que os melhores de todos os tempos fizeram nesses recortes. E comparando o melhor de cada melhor, é que a gente decide quem é desses o principal. Fangio na Fórmula 1, Will Chamberlain no basquete, Pelé no futebol e Roger Federer no tênis. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.